Bem, estamos de volta. O negócio na pauta é um oferecimento da Cimento Bravo, o Guaraná Geneve, o energético T-Power e as lojas Centro Elétrico. Agora, no final do ano, o governo federal publicou uma série de medidas provisórias visando o aumento da arrecadação, já prevendo um déficit em 2024. Esse déficit teve uma certa queda, né? 2023, ou melhor, estava previsto pelo arcabouço fiscal, mas parece que com a sanha arrecadatória e gastadora do governo, nós vamos continuar tendo problema. Bem, essas medidas provisórias, basicamente, elas trabalham em cima da reoneração da folha de pagamentos. Fernando, como é que a classe empresarial está vendo isso? Olha, nós estávamos até comentando aqui no intervalo que Einstein já nos dizia, né, que você tomar as mesmas medidas querendo resultados diferentes é imbecilidade, é burrice. O governo volta a atacar achando que a solução para o problema é aumentando a arrecadação, aumentando a carga tributária. Nós já estamos naquele nosso limite de carga tributária de país, a famosa curva de Laffer, que não vale a pena a gente voltar a comentar. Então, em vez de estimular a economia, faz ao contrário. Nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a questão da industrialização do país. Nós temos que colocar que a nossa baixa produtividade e a alta carga tributária sobre a produtividade do Brasil impedem muito da gente sair dessa mesmice. Tá? Então, há necessidade do governo rever, sim, a aplicação dos recursos e entender que a desoneração não é algo para piorar o cenário econômico, ao contrário. Do contrário, ela até aumentou a quantidade de carteiras assinadas, né? Exatamente. Toda vez que você tem desoneração, eu me lembro bem... Você vai para a informalidade da exemplo que eu uso, exatamente, o exemplo que eu uso para todo mundo é o seguinte. No primeiro governo de Lula, Luiz Fernando Furlan assume o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, faz a famosa Lei do Bem, né, MP do Bem. Qual finalidade? Aumentar a exportação de produtos brasileiros. Reduz toda aquela dificuldade que era para a exportação de produtos brasileiros, faz uma nova tabela, 47% de carga definida, que é bem abaixo do que nós tínhamos anteriormente. Foi uma das primeiras reduções de carga tributária do Brasil nesse momento mais novo, e o Brasil dobrou a balança comercial. Toda vez que o Brasil reduz carga tributária, a gente vê aumento de PIB, a gente vê o crescimento do país. Foi o que aconteceu em 2022. Você vai desonerando e o país vai trabalhando melhor. Só que, como há uma visão de que há necessidade de maior serviço público o tempo todo, está esquecendo que é importante dar a vara para pescar e não o peixe, né? Mas eu acho que está difícil. A gente acaba ficando preso. A gente fugir dessa armadilha, né, seu Cursino? E parece que, como o Éden comentou aí, a gente tem que ter uma geração de políticos que faz algum tempo que a gente não tem, né? Eu falo geração, não quer dizer que não tenha bons políticos hoje, ou políticos com visões. A gente fala de maneira geral. Se a gente olhar o Congresso Nacional hoje, a gente realmente não é o mesmo Congresso que fez a Constituição de 88. Né? Eu acho que essa questão que Éden levantou da agenda e das lideranças políticas são duas questões assim, extremamente importantes e sem as quais nós não vamos ter longo prazo no país. Quer dizer, nesse sentido, eu vejo assim, o ano 2024 com pouco entusiasmo, porque eu sei assim que logo o que ele tiver de bom vai se desfazer, não tem sustentabilidade por causa disso, por causa de falta de agenda, por causa de falta de liderança. Você não tem liderança porque não tem agenda, você não tem agenda porque não tem liderança. Por exemplo, em relação à questão da agenda, a agenda da produtividade sistêmica da economia brasileira. A diferença do agronegócio para os demais setores econômicos do Brasil é exatamente essa, que durante breves 40 anos pesquisou, estudou
usou ciência, tecnologia, a produtividade do setor cresceu sistemática e sustentavelmente. Então, hoje garante o superávit comercial, hoje garante a taxa de crescimento do PIB, hoje garante grande parte do emprego, sendo que a remuneração do emprego do setor agro é melhor do que a do setor serviços, que é o maior empregador. Então, o Brasil tem, ao mesmo tempo que falta isso tudo, ele tem um exemplo em um segmento da sua realidade de como é que se faz. Não é? Então, também, né, a questão é muito realmente política nesse sentido, tal como houve, por exemplo, em relação à inflação. A partir de 86, o Brasil resolveu que não teria mais inflação, quebrou a cara uma vez, duas, três, mas chegou ao Plano Real, que faz este ano 30 anos. 30 anos. A maior parte da população brasileira não conheceu né? A hiperinflação como a que eu, pelo menos, conheci, que eu contava muito em sala de aula, eu com uma lata de óleo num supermercado da cidade, o remarcador remarcou o preço na minha mão, porque não tinha a informatização que tem hoje, que o cara remarca lá no escritório. Só hora maquininha de remarcação. Então, assim, eu tenho em relação a 2024, pegando esse entusiasmo moderado, porque é assim, daquela coisa que, olha, vai ser bom, mas nem tanto. Exatamente. E aí, depois que terminar essa festa, a conta para pagar é muito alta, não sabe com que dinheiro eu vou pagar, se vai ter para... Isso é uma coisa interessante, que assim, eu queria até ouvir a opinião do Fernando aqui, porque, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, onde nós estamos, nós tivemos alguns indicadores de crescimento das vendas no comércio e desemprego em queda. Eu não sei como é que é feito isso aí, porque realmente aqui em São Luís você vê muita queixa do comércio que não houve, pelo contrário, houve queda nos últimos meses, né? Como é que foi isso, Fernando? O que você nota? Né? O que a gente nota é exatamente isso, houve uma queda real. A taxa de desemprego ela não é calculada pelas pessoas que precisam de emprego, mas sim daquelas pessoas que buscam o emprego. Tá? Nós estamos num estado em que para cada carteira assinada nós temos 2,16 pessoas que recebem auxílio federal, benefícios. Então a economia do Maranhão é diferente da economia de muitos estados. Ela é muito mais baseada no recurso dos governos, no recurso público e nesses benefícios de cadastro único, então Bolsa você Família e acha companhia. que, por exemplo, o comércio que vende para essa camada da população, ele cresceu? Ele se mantém. Mas o comércio que é para outro nível de renda, ele teve queda, é isso? E o exemplo clássico é isso. O que dentro da nossa tabela, pela pesquisa mensal do comércio do IBGE, o que ela nos aponta? Parte de supermercados, hipermercados, crescimento de 1,58. Parte de farmacêuticos, crescimento de 14,58%. Tá? Então, o que é essencial aumentou. Porém, nem tudo é essencial. E nós temos concentrações para a venda desses produtos em grandes cadeias. Então, isso não pulveriza em toda a economia. Há uma concentração de renda cada vez maior. E é isso que o mercado está sentindo. Perfeito. Agora, voltando a essa questão do déficit público, déficit fiscal, realmente essa questão acaba sendo muito ideológica, né? E uma questão de você ter visão de longo prazo, que me parece que nosso calendário eleitoral não ajuda muito, né? Essa questão de reeleição, ela acaba contaminando isso. Você concorda? Isso ainda está piorado ainda, por conta que a gente vê uma disfunção na nossa democracia nos últimos anos, uma captura muito grande do orçamento pelo legislativo. Né? Que é uma coisa que a gente tem que falar, é uma disfunção. E nós temos o judiciário mais caro do mundo.
Também. Tudo bem, também. Você está falando Mas das emendas impositivas, né? De todas as naturezas. O legislativo, em qualquer esfera, né, isso foi se espraiando para o mal por todas as esferas de governo, ele está capturando o orçamento. Então aí você também tem que dar um pouco de desconto para qualquer executivo, que esteja no governo, como é que ele vai planejar uma política pública dessa forma. Se de repente está lá, o Cursino já foi secretário de planejamento, ele planeja que determinado município está precisando de posto de saúde. E vem lá um deputado atuando como vereador e acha que aquilo tem que ser destinado para construir qualquer outra coisa, para uma escola, outra coisa. Mas tudo então, bem, fica... isso é uma disfunção, mas se você for olhar bem, o Brasil, das democracias ocidentais, é uma das poucas que executivo legisla. Nos Estados Unidos, o executivo não legisla. Não legisla. Toda e qualquer emissão de projeto de lei, ela tem que passar via Congresso. Isso aí também não era uma disfunção que, de alguma forma, o Congresso Nacional está... Também, aí entra a questão do judiciário também, mas só para concluir. Mas eu falo na questão orçamentária de planejamento de políticas públicas, né? Mas também, realmente, por vezes, o executivo acaba legislando, né? E acaba causando todos esses problemas de longo prazo, né, professor? Já vi as medidas provisórias que foram feitas da remuneração, que já tinham sido vetadas pelo Congresso. Votadas contrários. Só para dar um arremate nisso que o Éden está dizendo, nós estamos, neste exato momento, com 2 casos concretos dessa distorção dos instrumentos de planejamento e de orçamento. A LDO federal e a LDO municipal de São Luís, ambas foram aprovadas agora. Então, como é que vai ser o orçamento elaborado sob essas diretrizes? Aí virou uma grande bagunça. Bem, na verdade a gente tem assunto aqui para, como diz o maranhense, para mais de metro, né? E aí eu fico a provocação aqui ao doutor Fernando para ele promover o seminário lá no primeiro trimestre na Associação Comercial. Me disponho a participar, de falar sobre tudo isso aqui, eu acho que é muito importante, né? Dar voz aos empresários, aos técnicos e a todos nós que acompanhamos e sofremos desses percalços na economia brasileira. Obrigado, Éden, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Arthur. Quando quiser, estamos aqui à disposição. Sou Cursino, sempre aqui presente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você também, a TV Guará, e estamos sempre dispostos para o debate. O Fernando aqui, Associação Comercial. A Associação Comercial não se foge. Sempre aqui, parceiro nosso. Estamos aí sempre à disposição, Arthur. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre abertos a trabalhar, estudar um pouco mais esse nosso mercado e ver o que a gente pode fazer para tornar a nossa economia mais pujante. Bem, de qualquer forma, apesar das previsões não serem muito otimistas, ou moderadamente otimistas, como disse o professor Cursino, o negócio na pauta deseja que a gente tenha aqui um ano de 2024 maravilhoso para todo mundo, somente na economia. A gente fica por aqui, obrigado mais uma vez pela sua companhia. O negócio na pauta é um oferecimento de Lojas Centro Elétrico, Cimento Bravo e as indústrias Psyll. Todos os nossos programas estão disponíveis em redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.